pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Aos pastores num dia de sombra, não cuidarem, o rebanho se perdeu. Vão sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia, excelente domingo para você e para mim. Dia 3 de maio desse ano de 2020, tempo de quarentena. Fique em casa. Vamos lá. Hoje é o Domingo do Bom Pastor. Que beleza ver o Domingo do Bom Pastor. Vou ler na íntegra o Evangelho do Bom Pastor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho. Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muito bem, amados e amadas de Deus, nós temos então diante de nós o Evangelho do Bom Pastor. Ah, o Bom Pastor. Compreender o Bom Pastor. O Senhor é o pastor, o Senhor é a porta, o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo para aqueles que querem fazer a experiência da eternidade, da salvação. O Senhor é tudo. Para aqueles que de fato sabem que tudo o que acontece porque Deus permite para a nossa maturidade, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Amados e amadas de Deus, diante do Evangelho do Bom Pastor, eu gosto de lembrar da imagem do Bom Pastor. Você já deve ter visto a imagem do Bom Pastor, certamente, e deve se lembrar que a imagem do Bom Pastor é Nosso Senhor carregando uma ovelha nos ombros, não é? É interessante porque conta a história que na época de Jesus, quando a ovelha se perdia, fugia do rebanho, o pastor ia buscá-la, ia ao encontro dela. Quando a encontrava, quebrava uma das patinhas da ovelha e a colocava no ombro. Por quê? Para que, apesar da dor infligida, que não é menor do que a dor do pastor que perde a ovelha, apesar da dor infligida, a ovelha pudesse, ao caminhar rumo de novo ao redil, nos ombros do pastor, ouvindo a voz do pastor, sentindo o cheiro do pastor, a ovelha nunca mais se afastasse do pastor. Muitas vezes nós achamos que Deus quebrou nossas pernas, não? Muitas vezes a gente não entende por que é assim, por que não é de outro jeito. A gente muitas vezes fica na expectativa de que Deus fosse fazer de outra forma, eu merecia que fosse diferente, etc. Mas é Deus sendo Deus. Deus permite para depois nos carregar nos ombros, para depois nos conduzir.
Olhando um pouco para a realidade das comunidades, né? Eu gosto de ver diante do bom pastor e da ovelha perdida que é assim. Muitas vezes, a ovelha que saiu do redil, o fiel que saiu da igreja, que se afastou da comunidade, não volta para a comunidade exatamente por causa do medo, do temor, dos dedos apontados das 99 ovelhas que não saíram e que não fugiram do redil. Porque nós precisamos aprender a acolher, precisamos aprender a cuidar, precisamos aprender a amar, precisamos aprender que nós não somos juízes do mundo. Nós não podemos viver na expectativa ou no nosso comportamento de que temos agido. Ah, o outro errou? Ah, vai voltar? E daí? Não pode ser assim. Entre nós não pode ser assim. Nós temos que saber acolher, estender a mão, dar uma palavra de cuidado, de zelo, de caridade, de fraternidade, de misericórdia. O Senhor não faz isso conosco? Por que é que nós não somos desafiados a fazer para com o outro? O Papa Francisco, com relação a nós, ministros ordenados da igreja, diáconos, padres e principalmente os bispos, tem insistido. O pastor, o padre, o bispo, o diácono tem que ter cheiro de ovelha. Ou seja, tem que estar lá, cuidando do povo, lá onde o povo está. Não ficar sentado no gabinete esperando que o povo venha. Não, ir lá onde o povo está. Muitas vezes significa até bater informalmente na casa de alguém que está meio distante. Oi, querido, estava passando por aqui. Será que tem um cafezinho para a gente tomar aí? E aí, naquela informalidade, bater um papo, o que está acontecendo, onde eu posso ajudar, como eu posso ser o outro Cristo na vida do meu irmão. Amado, amada de Deus, vamos nos sentir desafiados a sermos também bons pastores no mundo de hoje, no dia de hoje. Certamente o Senhor se alegra com tudo isso. Vamos cantar a segunda parte? Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Eu sei que você conhece, canta junto. Sou um bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Mais uma vez. Sou um bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Deus de misericórdia, Jesus, bom pastor, ensina-nos a caminhar contigo. Ensina-nos a caminhar nos teus ombros. Ensina-nos, Senhor, a sermos também bons pastores para os nossos irmãos. Desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo, dia do Senhor para você e sua família.